Boa noite. É uma grande alegria estar de novo com vocês, com aqueles que estão nos vindo pela primeira vez no MDA Jovem, com aqueles que já participaram conosco. É realmente muito gratificante e motivo de grande alegria aos nossos corações. Ver o rosto de cada um de vocês e saber, ter a convicção de que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas é algo tremendo. Não tenho palavras para explicar. Cada vez que a gente está aqui, está para começar, o coração fica acelerado, porque é muita responsabilidade estar aqui para trazer algo do coração de Deus para vocês. Mas eu creio, desde o início, desde o momento que a gente tem preparado, eu tenho certeza que Deus quer fazer algo ainda maior do que tudo que Ele já fez nas nossas vidas até aqui. Eu creio que Deus quer marcar a nossa geração, quer marcar os nossos jovens de uma maneira ainda muito maior do que Ele já fez até então. Eu quero convidar você por um minuto, para que você feche os seus olhos e que juntos, por um minuto, você pense quem é Jesus para você. Você veio num evento cujo tema é Cristo, a esperança para o Brasil. Mas quem é Cristo para você? Você sabe quem é Jesus? Você tem dimensão disso? Feche os seus olhos em silêncio. Eu quero convidar todos a fazer o máximo de silêncio para que a gente possa refletir por um tempinho. Quem é Cristo para nós? Talvez para você, Jesus seja o centro do cristianismo e seja o que encaminha, o que dirige os princípios da sua igreja. Talvez para você, Jesus seja alguém de quem você conhece a história, que você até conhece, que é o seu Salvador. Mas eu tenho certeza que a grande maioria, quando teve que parar para pensar quem é Jesus, a gente muitas vezes não tem certeza de quem é Jesus. Porque Jesus tem tantas facetas e Jesus representa tantas coisas para nós. Mas hoje eu quero que a gente possa descobrir juntos nesse tempo Jesus como a nossa esperança. Jesus como a nossa única esperança. Não há esperança para nós. Não há esperança para o nosso Brasil. Não há esperança para o mundo fora de Jesus. Jesus é a esperança. A promessa de Deus, quando foi feita, transformou Jesus na esperança das nações. E muitas vezes, mesmo nós como cristãos, não conseguimos ter a dimensão dessa esperança. Não conseguimos entender a profundidade disso, o que Deus quis dizer quando Ele lançou Cristo como a nossa esperança. Se você pegar a Bíblia, desde o início da Bíblia, desde que a gente começa lá no início da criação, eu posso dizer para você, talvez você se espante um pouco, que durante todo o Velho Testamento, a gente tem uma história. Se você olhar a história do povo de Israel, é basicamente uma história de frustração. O povo de Israel viveu de frustração em frustração. E eu vou te explicar o porquê. Quando Deus cria o homem, quando Ele cria Adão e Eva, eu tenho certeza que Deus tinha muita expectativa naquela criação. Afinal de contas, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele podia ter criado o homem de qualquer maneira, mas Ele escolheu criá-lo à sua imagem e semelhança. E se Ele escolheu isso, é porque Ele tinha muita expectativa naquilo. E logo depois que o homem é criado, não muito tempo depois, Adão e Eva vão lá, pecam, e naquele momento, pouco tempo depois da criação, o ser humano, eu não sei expressar a Deus em relação a sentimentos, não vou fazer aqui nenhuma heresia, mas eu quero dizer assim, imaginando, Deus deve ter ficado muito decepcionado. Deus se decepcionou com aquela criação. Se você tem filho, se você cria alguém, se você cuida de alguém, existem algumas coisas que um filho pode fazer para quem é pai e mãe, que você sabe que aquilo te decepciona de um jeito, porque você tinha toda uma expectativa naquilo. E com certeza isso aconteceu porque Deus tinha criado o Éden, tinha criado tudo aquilo com uma expectativa, e de repente o homem foi lá e pecou. E quando ele peca, ele se afasta de Deus, e tem toda a história que eu creio que vocês conhecem. Mas em Gênesis 3,15, Deus vem, eu vou passar vários textos bíblicos, se vocês quiserem ir anotando, depois em casa você pode tirar o tempo para meditar, que tem bastante texto bíblico. Gênesis 3,15, depois que Adão e Eva pecaram, que a Eva escutou a serpente,
Deus vem e dá uma palavra para a serpente. Ele fala para Satanás que ele vai pôr inimizade entre o descendente da serpente, a descendência da serpente, a descendência de Eva. Mas ali eu creio que Deus, ele na sua essência é a esperança. Tanto que a gente sabe que os 3 princípios básicos do cristianismo são fé, esperança e amor. São 3 pilares. Então Deus, com certeza, dentro dele, ele sempre teve esperança em nós. E ele fala para a serpente o seguinte: mas haverá um descendente que vai pisar na sua cabeça, e você ferirá o seu calcanhar. E com certeza naquele momento, porque Eva se deu conta do que tinha feito, viu que a coisa estava ruim, e eles começaram a esperar esse descendente. Afinal de contas, você pensa em descendente, vai ser o filho. Quando eu tiver um filho, esse filho vai destruir essa serpente que destruiu a nossa vida. Só que quando Eva tem um filho, quem vem? Primeiro, você sempre, na história do Antigo Testamento, na história bíblica, sempre o primeiro filho tinha um papel de grande importância. Então, os primogênitos que estão aí, que nem eu, nós tínhamos um papel de grande importância nas famílias. Eva põe toda a expectativa, toda a esperança dela em Caim. Sai uma tranqueira. Não serve nem para dar uma oferta decente. E ainda vai lá e mata o coitado do irmão. Então, já começou aí. A esperança acabou. O descendente da Eva, que poderia pisar a cabeça da serpente, não tem. E quando a gente começa a pensar no Velho Testamento, a partir daí, a história do povo de Israel é uma história que vem trazendo esperança e desilusão. Esperança e desilusão. O povo cria esperança em algumas coisas, acontece uma revolução e o povo se desilude. E a coisa vem vindo. A gente vai vendo, se você vai ver, depois que o pecado entrou, a coisa degringolou de um jeito que não tinha mais solução. Aí o mundo estava ruim. O que Deus fez? Pegou Noé, pegou a família dele, colocou todo mundo dentro da arca. Vamos lá, a esperança de que a gente vai salvar a humanidade de novo, porque a coisa está ruim demais. Vamos matar quem não presta e vamos ficar com quem presta. O raciocínio lógico era esse. Porque aí a gente vai pôr só gente boa dentro da arca e quando a arca chegar lá no lugar que tem que chegar, está resolvido, só tem gente boa. Beleza, foi Noé e a família dele. O que acontece com a família de Noé? Tem toda aquela história do Noé que ele acaba bebendo vinho, e aí o filho vê a nudez, e Deus amaldiçoa a família de Canaã. Acabou a esperança de novo. A esperança de que o povo ia se emendar caiu por terra. Está todo mundo pecando de novo. E a coisa vai indo, e a história toda continua aí. Aí vem Abraão. Deus faz uma promessa maravilhosa para Abraão, que está em Gênesis 12, 13, que diz o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa maravilhosa. Abraão morreu, não viu nada. Continua desiludido. Até agora, o povo de Israel, que está, a nação de Deus ali, o povo de Deus que está ali, está totalmente desiludido. Abraão tem um filho, ele começa a ver o início da promessa se cumprir, mas ele não tem uma terra, ele não vê as nações benditas da terra, a coisa ali, existe um cumprimento da promessa de Deus, mas ela não é cumprida 100%, como eu tenho certeza que Abraão acreditava e como eu tenho certeza que era a forma como Deus tinha prometido. A coisa continua meio enroscada. Aí a promessa vai passando, passa de Isaac, passa para Jacó. Se você for vendo todas essas histórias, Deus sempre prometendo coisas e eles com esperança de que a coisa ia melhorar. Aí Jacó vai para o Egito. Eles vão para o Egito, se tornam uma grande nação, parece que a coisa vai ficar boa, José é um cara legal, a coisa está melhorando lá no Egito, eles são respeitados. O que acontece com o decorrer da história? Eles viraram escravos. O povo de Israel continua sem esperança. A esperança vem e a esperança acaba. A esperança vem e a esperança acaba. Aí Deus vai lá, começa a prometer, vamos lá, vamos tirar esse povo do Egito, vamos lá, vamos ver, vamos fazer o que tem que fazer, faz um monte de milagres, aquela coisa que ninguém nunca tinha visto, um negócio maravilhoso, tira o povo do Egito, põe o povo para caminhar no deserto, dá uma promessa, e o que o povo faz? Pecado, 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 e cada vez que eles pecam,
Deus acaba tendo que corrigir e a promessa vai ficando cada vez mais longe, porque a promessa lá atrás, no início de tudo, era que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E a coisa não está muito bendita nesse meio, está tudo muito confuso, as coisas não estão saindo da forma como Deus tinha dito e como provavelmente eles acreditavam que Deus faria. Eles andam no deserto por 40 anos, até que chega lá, Josué entra com o povo na terra prometida. Parece que a promessa está se cumprindo. Parece que a esperança vai começar a melhorar. Tem muito milagre para conseguir entrar na terra. A conquista da terra não é uma coisa fácil. Deus está junto com o povo. O povo parece que naquele momento está ali, todo focado em Deus. Entra na terra e o que acontece? O povo volta a pecar e volta a se desiludir. E a esperança do povo de Israel vai ficando cada vez mais distante. E aquela promessa de um descendente capaz de pisar na cabeça da serpente vai ficando cada vez mais distante. E para esse povo não tem mais esperança. Quando há um lampejo de esperança, o povo vai lá, falha, peca, e a esperança retrocede. A coisa perde, parece que não tem mais para onde ir. E eles vão indo nisso tudo durante toda a história do povo de Israel. Aquela nação que está cheia de pecado, aquela nação que está cheia de erro, que vê os milagres de Deus ali de perto, não tem condições, porque não consegue converter o seu coração para Deus de maneira efetiva e não tem condições de ser a nação que vai abençoar a terra. Aquele povo não consegue nem se abençoar, que dirá abençoar a terra. Simplesmente, tudo aquilo que Deus falou parece que não faz sentido nesse momento. Mas Deus é um Deus que cumpre o que promete. Deus não promete sem cumprir. Deus não é falho como nós somos e somos capazes de prometer e não cumprirmos. A promessa continua. Deus é essa promessa. E Deus é a esperança para esse povo. Passa lá mais um pouco da história. Israel é levado como cativo pelo povo assírio, ficam cativos durante muito tempo. E se você parar para pensar, da onde Abraão saiu, é para onde o povo de Israel foi levado de novo cativo. Eles saíram da Mesopotâmia e eles voltam depois para a Mesopotâmia. Eles voltam cativos para o lugar onde Deus havia prometido que eles seriam a nação que abençoaria, que seria de Abraão que abençoaria a terra. Eles estão no mesmo lugar, eles deram um círculo, passaram anos e anos e anos e anos da história, muito tempo se passou. E aquela nação que era o povo bendito, que era o povo de Deus, está voltando como escravos para o lugar da onde eles tinham saído. Então, a situação do povo de Israel durante todo o Velho Testamento é uma situação de desilusão. Eles estão desiludidos com aquilo tudo. A promessa vai ficando cada vez mais difícil, até que, se você pegar lá em Esdras, você vai ver a história do rei Ciro, que permite que o povo de Israel vá e comece a construir o templo, começa a ter um lampejo de esperança na história de Israel. A coisa parece que eles vão lá, vão construir o templo, depois vêm os romanos e tornam o povo de Israel cativo de novo. Toda a história do povo de Israel durante o Velho Testamento traz a história após história, todo o segmento do povo de Israel tem a ver com desilusão, tem a ver com desesperança, tem a ver com olhar para o lado e quando parece que a coisa vai melhorar, daqui a pouco a coisa piora. Tem talvez, se você parar para pensar, tanto a ver com o que a gente tem vivido como nação, porque alguns anos atrás não parecia que a coisa ia melhorar. Tinha melhorado a qualidade de vida do povo, estava todo mundo comprando casa, comprando carro, pessoal viajando para o exterior, parecia que tudo ia melhorar. E daqui a pouco, como nação brasileira, está todo mundo sem esperança, porque a coisa degringolou. Parece que não tem jeito. Se você para olhar, eu não vou falar aqui, minha palavra não é sobre isso, mas fazendo um parênteses, se a gente para olhar para o Brasil hoje, se você para ler as previsões de economistas, as previsões de sociólogos, as previsões do povo que estuda tudo isso, não tem esperança para o Brasil. Do jeito que está ruim, se mudar vai continuar ruim, a economia está ruim, vai levar muito tempo para melhorar, a coisa está sem esperança.
Aquele povo que era o povo separado por Deus, com certeza estava numa situação muito, muito, muito pior do que a que a gente vive. A situação deles era muito pior. Eles eram escravos, eles sofriam. A gente tem liberdade, a gente tem tanta coisa boa no nosso país, apesar das dificuldades, mas eles não. E a promessa continuava. Existia alguém em Isaías, lá atrás, o profeta Isaías, só deixa eu achar aqui só um pouquinho. Isaías 7,14 diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel. E em Isaías 9, 6 e 7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa promessa foi lá atrás. Depois da promessa de Deus, dessa profecia de Isaías, a coisa ficou muito ruim ainda. E o povo anda, e o povo está vivendo, e o povo não tem esperança. E talvez você esteja aqui, e em algumas áreas da sua vida, você está andando e parece que a sua vida inteira foi uma desilusão. Parece que quando a coisa vai ficar boa, daqui a pouco a coisa fica ruim. É quase como se sua vida fosse bipolar. Um dia está bom e no outro dia está ruim. Não sabe o que quer. Parece que você olha para as circunstâncias ao seu redor e você fala: eu não sei o que vai acontecer. Porque um dia parece que vai dar tudo certo, parece que a coisa está, os céus estão se abrindo, está tudo maravilhoso. No outro dia vem um monte de problemas, um monte de dificuldade, e você já não sabe mais o que você vai fazer. A vida do povo de Israel era exatamente essa. Só que para eles muito mais eram as coisas ruins nesse momento que eles estão do que as coisas boas. E de repente, bem de repente, Deus começa a dar um vislumbre da promessa. Porque ele já tinha dito qual era a esperança do povo. Ele já tinha falado, ele já tinha prometido. E, de repente, uma virgem concebe e começa a crescer um embrião dentro do seu ventre. Aquilo começa a ser o vislumbre da promessa. Mas as pessoas que estão ao redor provavelmente não conseguem ver aquilo como esperança. Porque tem muito significado naquilo tudo. Elas não conseguem acreditar na história. Parece uma história meio mal contada. Que história é essa? Que é virgem e está grávida. Isso nunca viu, não existe. Mas aqui, naquele momento, no momento que Deus anuncia, no momento que é anunciado que a Maria engravidaria, naquele momento, começa a haver um vislumbre de esperança sobre aquele povo. Naquele momento começa a se cumprir a profecia de Isaías, que dizia: porque o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome se chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando em Mateus 1, 21 a 23, o anjo fala com José, você pode projetar para mim, por favor? Não é essa, acho que eu anotei errado a minha referência. Mateus 1, 21 a 23. O anjo está falando, ele dará à luz a um filho, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Você sabe o que quer dizer Jesus? Alguém sabe? Vocês sabem o que quer dizer Jesus? Porque talvez a gente fale tanto de Jesus, mas a gente não sabe nem o que quer dizer o nome de Jesus. Yeshua quer dizer salvação. Yeshua quer dizer Deus salva. Lá atrás, o profeta Isaías havia dito que ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. Mas nesse momento, no primeiro momento em que o anjo revela quem que estava sendo gerado, ele diz: a salvação
vai ser gerada no ventre de Maria. A esperança do povo de Israel, aquilo que eles estão esperando desde o passado, vai ser gerado no ventre de Maria. E Yeshua quer dizer Deus é Salvador, quer dizer salvação. E ali, nesse momento, com um bebê que vai ser gerado fora de um casamento, que para a maioria das pessoas aquilo não faz o menor sentido. Talvez, eu não sei qual era o conhecimento que o povo de Israel tinha das profecias. Eu não sei quanto que eles guardavam aquelas profecias no coração, e muito provavelmente não era um grande número, porque quando a história corre, o que aconteceu? Os grandes líderes, o que eles falam? Eles começam a ver aquilo como a esperança, eles começam a ver aquela história, aquele bebê que está sendo gerado como a promessa que começa a se cumprir? Não. Eles não aceitam. Eles não aceitam aquela esperança. Aquilo não faz sentido. Essa história está mal contada. José e Maria andaram aprontando, estão aí querendo agora se livrar do problema, e para se livrar do problema, o que eles estão dizendo? Estão contando essa história aí, lorota, gente. Pensa. Não faz sentido isso tudo. Mas naquele momento, existe um lampejo de esperança sobre o povo de Israel. E naquele momento, há mais de 2000 anos atrás, começa a haver um lampejo de esperança para as nossas vidas. É lá atrás, é nesse momento, é em um bebê. A questão, assim, me chamou tanto a atenção essa questão de Jesus sendo gerado fora do casamento, e o quanto isso era mal visto, que em João 8,41, um dos líderes, quando eles estão confrontando Jesus, um deles diz o seguinte: disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Ou seja, talvez a maneira que eles estavam dizendo, olha, nós não fomos gerados dessa historinha aí mal contada, de um filho fora de casamento. Nós temos um pai que é Deus, você é a coisa meio estranha para o seu lado. Porque eles não viam Jesus como a esperança. Eles não viam Jesus como quem iria resgatá-los, como o descendente lá atrás, que vai trazer a salvação, que vai pisar a cabeça da serpente. Hoje, a gente olhar para o passado, nós temos 2000 anos de história, Bíblia, cristãos espalhados pelo mundo, muita coisa que a gente conhece. Lá atrás eles não tinham nada. Mas aquele bebê que nasceu numa manjedoura, que nasceu num estábulo, aquele bebê começa a ser a esperança. Aquele é o nascimento da salvação. Aquele é o nascimento da nossa esperança. Se hoje nós podemos olhar para o futuro, se hoje você pode olhar para a sua vida e ter esperança de que algo vai acontecer com você, é pelo nascimento daquele bebê há 2000 anos atrás. Deus escolhe Jesus, ele escolhe aquela família, escolhe aquele contexto, porque Ele sabe. Deus, quando olha, eu fico imaginando, nós temos em casa uma bebê de 3 meses e é tão gostoso ter um bebê, você fica olhando para aquela criança, tem horas assim que meu pai fala assim, ai filha, como é que você fica em casa? Você consegue ficar sem olhar para ela? Porque ele pega ela no colo, quando a gente está junto, a única coisa que eles fazem, meu pai e minha mãe, é ficar olhando para a Olivia. Eles não conseguem fazer mais nada, porque um bebê traz tanta coisa boa. E eu fico imaginando João e Maria cuidando daquele bebê que era totalmente desamparado, que eles tinham uma promessa de que ia ser o Salvador, mas que naquele momento não estava salvando ninguém. Estava tendo, inclusive, que se salvar, porque eles têm que fugir do Herodes para que Jesus sobreviva, eles têm que se esconder, a coisa não é tão simples. Mas você consegue imaginar? Eu fico imaginando a figura de Jesus no momento que ele nasce. Porque muitas vezes a gente consegue ver Jesus lá no final. Mas Jesus teve uma trajetória humana e quem estava com ele conseguia olhar e falar, aqui está a nossa esperança, aqui está o nosso futuro, aqui está tudo, todas as nossas fichas estão nesse bebê. Um bebê é renovação para qualquer família, qualquer pessoa que teve o privilégio, que já teve o privilégio de ter um bebê na sua família, você sabe do que eu estou dizendo. Renova,
traz esperança, traz coisas novas. Você imagina Jesus. Você imagina o contexto em que Jesus cresceu. E João e Maria cuidam de Jesus até que ele se torne quem ele iria se tornar. Até que ele venha a ser a luz para os gentios, até que ele venha a ser a esperança de Israel, até que possa então ser benditas todas as famílias na terra, até que ele possa pisar na cabeça da serpente, até que ele possa ser o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, até que ele chegue nisso. Eles cuidam daquela criança. Jesus começa a crescer, e Jesus cresce, a gente tem tantas histórias de Jesus, Jesus ali nos seus 12 anos, ele começa a se tornar a nossa esperança. Ele começa a se tornar a esperança daquele povo. Os que estavam perto e que prestavam atenção na promessa, que prestaram atenção, que guardaram no seu coração aquilo que Isaías tinha dito, falam, poxa, tem alguma coisa aí. Olha, Isaías disse que viria de uma virgem, Maria está contando essa história, talvez seja verdade. Com certeza os que lembravam da promessa, das profecias de Isaías pensavam nisso, talvez isso seja verdade. Pode ser que a coisa seja por aí. E começaram a olhar para aquele menino. E aquele menino cresce, ele começa a se desenvolver, ele cresce e ele vai chegar então no seu ministério, aonde nós conseguimos, enfim, olhá-lo e ver todos os sinais e tudo aquilo que Jesus fez e o que faz com que nós tenhamos convicção de que Ele é o nosso Salvador. Mas a gente pode ver na história que foram anos e anos e anos e anos de uma história em que muitas vezes a esperança estava totalmente distante. E aí Jesus aparece, Jesus começa o seu ministério e um grupo de pessoas privilegiadas consegue entender que ali estava a esperança. E nós, como um grupo de pessoas privilegiadas, conseguimos entender aonde está a nossa esperança. Nós entendemos, é exatamente por isso que você está aqui junto comigo. Porque não há esperança para nós, se não for em Jesus. Não há esperança para mim, não há esperança para você, não há esperança para a nossa nação, se não for em Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar aonde você estaria se não fosse Jesus na sua vida. Você já pensou nisso? Talvez alguns de vocês sejam mais novos do que eu sou. Eu estou aí no time dos mais velhos já, né? Na terceira idade do MDA Jovem. Tem um monte de gente super novinha. Mas você já parou para pensar? Gente, quando eu olho para trás, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para algumas das minhas escolhas que não foram embasadas em Jesus, eu falo, Senhor, ainda bem que o Senhor me salvou. Porque se não fosse Jesus, eu estava com a vida destruída. Você já pensou nisso? Você já pensou o que você faria se Jesus não tivesse te resgatado? Talvez você esteja em momento de tomar decisões e em alguns momentos você toma essas decisões sem lembrar de Jesus. E aí lá na frente você para e você vê que você está indo por um caminho tão perigoso. Porque não há esperança para nós, não há vida para nós. A vida sem Jesus, gente, é só você olhar para o lado. A vida sem Jesus é uma vida vazia. E quando a gente diz isso, eu não quero te dizer isso como o clichê, eu quero que você olhe e pense. A gente estava conversando lá em casa também esses dias, entrando nessa questão política. Você consegue imaginar o que é a vida desse povo todo que está envolvido nessas histórias de corrupção, desse povo todo que está envolvido nessa confusão, do povo que está preso, que já foi preso pela Lava Jato, que estão na cadeia? Gente, olha bem aonde eles viviam. Quando fala, né, na quantidade de dinheiro que eles devolveram, fora o que eles já gastaram, a gente chega a ficar... Você não consegue nem processar aquilo na sua cabeça. Então, você pensa o tipo de vida que eles tinham. E hoje em dia você vê o seu pai estampando a capa de uma revista, porque ele foi preso. Com certeza eles não dormem. Para quem a gente, né, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo. Gente, cada vez que eu olho para Dilma, ela está mais acabada. Essa mulher com certeza não dorme há muito tempo. Deve ser uma aflição, uma angústia, um desespero. A vida sem Jesus é muito difícil. A gente, você que vive longe da corrupção, você que não tem que se preocupar com a Lava Jato, você deita e dorme.
Agora tem tanta gente perdendo o sono porque viveu uma vida sem os princípios de Cristo. Os princípios da vida cristã, os princípios que Cristo deixou para nós nos protegem e nos salvam. Cristo nos salva. Cristo é a nossa esperança. Cristo nos permite ter uma vida que muitas vezes, sabe, muitas vezes eu olho mesmo, gente, para a minha vida. Talvez muitos de vocês, alguns me conhecem aqui da igreja, muitos não me conhecem, mas para a honra e glória de Jesus, eu tenho um bom emprego, tenho um bom casamento, tenho uma boa família. Eu olho às vezes para a minha vida e falo assim, Deus, é só Jesus. Eu não teria condições humanas de tomar as decisões que me fizeram chegar até aqui, se não fosse Jesus. Jesus é a nossa salvação. Isso parece tão simplista, mas isso tem que estar internalizado dentro de nós, porque muitas vezes isso não está internalizado em nós. A gente sabe disso na teoria, mas a gente não tem a dimensão do que é Cristo ser a nossa salvação. Cristo é a minha esperança. Cristo é a minha esperança para os meus filhos. Eu olho para os meus filhos e eu oro todas as noites e eu falo, Deus, a esperança para eles está em Jesus. Porque se eles desviarem os olhos de Jesus, não há esperança para eles. Não há esperança de futuro. Cristo é a nossa esperança. Isso é muito profundo. Não há esperança para o nosso país se o nosso país não olhar para Jesus, se não houver uma grande mudança no interior, se nós, como cristãos, não fizermos a nossa parte, não há esperança. Jesus, ele começa a ser esperança para toda uma nação. Lá em Mateus 8, 24 a 27, a gente tem a história de Jesus acalmando a tempestade. Jesus é a esperança daquele povo. Eles vão lá, os discípulos vão lá, acordam Jesus e falam, Jesus, acorda porque a coisa está ficando ruim. Acorda porque não tem esperança, vai morrer todo mundo. Mas há um simples movimento de Jesus, a esperança para eles voltam. Jesus é a esperança no meio da tempestade. Talvez você esteja passando por uma grande tempestade na sua vida e a esperança para você, meu querido, está em Cristo. A esperança para você não está nas suas forças. A gente vê a história toda do povo de Israel tentando fazer as coisas do jeito deles e a coisa não funcionou. A coisa não funciona quando a gente tenta ir com as nossas próprias forças. Não há esperança para você que está no meio da tempestade se não for em Jesus. Não tem, não adianta. Não tem o que você fazer se você tirar os seus olhos de Jesus. Se Jesus não estivesse naquele barco, o barco tinha afundado. Se Jesus não estivesse naquele barco, eles tinham morrido. Mas a presença de Jesus trouxe a esperança. Eles tinham a esperança de salvação, porque eles podiam gritar e falar, Jesus, acorda. A esperança deles estava em Jesus. Não há esperança para a sua vida. Se você é casado, se você é solteiro e vai casar, se você é solteiro e não quer casar, aí a conversa é outra. Mas se você é solteiro e quer casar, Jesus foi a esperança de um casamento. A gente tem a história do primeiro milagre de Jesus, a coisa estava dando errada naquele casamento. Ia faltar a bebida, ia faltar o mais importante. O que salvou aquele casamento? Jesus. Querido, eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Se você é casado e seu casamento está difícil, não tem esperança para você se não for em Jesus. Você pode tentar o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode usar todas as suas forças, fazer toda a terapia de casal, fazer o que você quiser. O seu casamento vai afundar. Não há esperança. Mas se você pôr os seus olhos em Jesus, há esperança para o seu casamento. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para você que é solteiro. Só há esperança para você em fazer um casamento sustentável, em fazer um casamento que realmente cumpra o propósito, se você olhar para Jesus. Não tem esperança para você. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui me casar, eu tinha 100% de certeza, 150% se fosse possível, de que era para eu me casar com Zaqueu. Deus tinha manifestado assim de todas as formas, Deus tinha falado de todas as formas. Eu não tinha a menor dúvida de que era para eu casar com Zaqueu. Quem conhece a nossa história, quem acompanhou a nossa história, sabe que no momento, quando nós nos casamos, talvez algumas pessoas olhavam e falavam, quem conhecia os dois de perto, falava, mas isso aí talvez não vai dar certo, porque olha só.
A nossa esperança, a minha esperança, eu vou fazer 5 anos de casada esse ano, muito bem casada, graças a Deus. Mas a minha esperança sempre foi Jesus. Quando os problemas se levantam, quando as dificuldades se levantam, a minha oração sempre foi a seguinte: Deus, eu tenho certeza absoluta que eu casei com o Zaqueu, porque era o teu propósito. E se eu estou no centro da tua vontade, resolve, Senhor, o problema, porque eu não sei como resolver. E o problema se resolve, porque Cristo é a esperança. Cristo é a esperança do seu casamento. Não há esperança para você. Não ache você que você vai ter capacidade de fazer uma boa escolha. Ou então, não, eu vou escolher, eu sei que talvez não era para ser isso, mas eu não quero ficar solteira. E quando as coisas forem aparecendo, a gente vai resolvendo. Jesus salvou um casamento. O seu primeiro milagre foi dentro de um casamento. E se você está solteiro e você tem o sonho de casar, coloque a sua esperança em Jesus, não coloque a sua esperança no namorado, não coloque a sua esperança na pessoa que você vai encontrar. Coloque em Jesus, porque aí você vai ter um bom casamento. Quer ver? Eu vou contar, eu conto para todo mundo essa história, porque foi uma coisa tão pequena, mas eu vou contar para as meninas que é para vocês se encherem de esperança de que isso é possível. A Olivia tem 3 meses. Logo que a Olivia nasceu, eu quis cortar o cabelo, assim, bem curto, porque estava dando trabalho, ela gruda no cabelo. Falei, amor, acho que eu vou cortar meu cabelo. O Zaqueu nunca falou muita coisa disso, ele falou assim para mim, amor, não corta, tá tão bonito o seu cabelo, deixa o cabelo comprido. Tá bom, vou deixar o cabelo comprido. Mas, gente, eu sou um pouco perdida, eu vivo perdendo aqueles prendedores de cabelo. Eu não sei se eu perco ou se eles somem, porque todas as meninas sabem que aqueles negócios desaparecem. Eles somem, alguém vem e leva o prendedor de cabelo embora. Eles fogem. E aí eu fiquei com o cabelo comprido, e sempre sem prendedor de cabelo, e caindo, cabelo, a Olivia puxando e com calor. Aí, esses dias, o Zaqueu foi na farmácia buscar um negócio. Ele chegou em casa com uns 10 prendedores de cabelo, assim, um pacotinho de prendedor de cabelo. Gente, se arranjar um marido que lembra que você precisa de prendedor de cabelo, desculpa, mas eu tenho certeza que é assim, vai ser a minoria aqui. Mas a maioria das solteiras querem um marido que lembre que precisa do prendedor. Aí ele olha para mim e fala assim, eu falei assim, meu Deus, amor, muito obrigada, você é o melhor marido do mundo. Ele olhou assim, eu trouxe esse e eu já deixei um outro pacote dentro do seu carro, porque eu sei que você perde. Jesus, gente, é só escolhendo em Jesus, porque se você fosse escolher por vontade própria, talvez você não conseguisse escolher. Eu não escolheria um marido tão bom. Então, há esperança para você, menina solteira, que seu marido lembre do prendedor de cabelo, mas escolhe em Jesus. Não vai escolher sozinha que você não vai conseguir. Jesus, ele foi a vida para a filha de Jairo. Eles não tinham, ali eles já estavam sem esperança. A menina tinha morrido. Não tinha mais nada para fazer, não tinha mais para onde ir, não tinha para onde correr, a menina morreu. Mas existia um lampejo de esperança, que era Jesus. Eles tinham ouvido falar, eles sabiam que Jesus fazia milagre. Poxa vida, será que se a gente tentar esse tal de Jesus, ele não salva? Ele não resolve? Jesus foi a vida para Lázaro, a esperança tinha acabado. Talvez você não está naquela situação em que existe a esperança dentro de você. Não, eu tenho esperança para algumas coisas. Talvez você esteja vivendo algumas situações em que não há mais solução. Mas Jesus é a esperança. Ele foi a esperança, ele trouxe vida para Lázaro, ele trouxe vida para a filha de Jairo, ele trouxe a vida novamente. Quando tudo parecia que não ia dar certo, quando as coisas pareciam que não iam funcionar mais. Jesus, lá em João 11, do 1 ao 46, tem toda a história de Lázaro. E tem um momento que ele diz assim, não te disses que se creres verás a glória de Deus? Se creres, se tiveres esperança, verás a glória de Deus. Jesus foi a salvação para eles. Jesus tinha uma multidão atrás dele, uma multidão passando fome, um monte de gente que não tinha o que comer, que tinha seguido ele por dias e dias e dias, e tinha lá os 5 pães e os 2 peixinhos. Era só o que eles tinham. Mas eles tinham Jesus, e quem tem Jesus tem esperança. Tinha esperança de que algo ia acontecer. Gente, eu fico imaginando que quem andava perto de Jesus, os discípulos e os seguidores, eles deviam ficar o tempo todo esperando para ver qual era o próximo capítulo. Quais eram as cenas do próximo capítulo. O que Jesus vai fazer hoje? Porque você pensa, a quantidade de milagre que ele fazia, eles deviam andar e ficar pensando, o que será que vai ser hoje?
Qual é a boa de hoje, né? O que Jesus vai fazer? Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Ele foi a esperança de uma multidão faminta. Ele é a esperança de uma multidão faminta que está para fora dessas portas. Estão com fome e não sabem nem fome de quê. Mas eles sabem que dentro deles existe um vazio. Eles sabem que no seu interior existe um vazio. E eles não sabem quem pode preencher esse vazio. E muitas vezes nós estamos sentados aqui dentro e nos esquecemos de contar para eles quem pode preencher o vazio. Os 5 pães e os 2 peixes para preencher o vazio da multidão está nas nossas mãos. E ao invés da gente pegar os 5 pães e 2 peixes e entregar para Jesus e falar: Jesus, usa o que eu tenho para que haja esperança para esse povo todo, a gente guarda para a gente. Eu vou lá, vou aproveitar o MDA jovem, aleluia, uma bênção. Mas e daí? Jesus é a esperança, mas ele usou muitas e muitas vezes artifícios que estavam nas mãos das pessoas. Ele podia ter arranjado a comida do nada. Ele fazia tudo. Ele ressuscitava. Gente, ele não precisava dos 5 pães e dos 2 peixes de alguém. Ele mesmo podia ter arranjado. Mas ele usa o que nós temos nas nossas mãos. E muitas vezes o que nós temos nas nossas mãos, nós estamos guardando e não estamos dando para Jesus, para que ele possa alimentar a multidão. Ele quer ser a esperança da multidão, mas nós precisamos levá-lo a isso, levar Jesus a eles. Em Mateus 28, 18. Antes disso, Lucas 19, do 1 a 10. A gente tem a história de Zaqueu. Jesus foi a esperança para um homem que era corrupto. Gente, eu sei que esse é um assunto que com certeza vai aparecer várias vezes, então eu não vou entrar muito nesse assunto, mas a esperança para a nossa nação, que é uma nação infelizmente corrupta, que é uma nação cuja corrupção está enraizada, a corrupção não está só nos altos escalões, a corrupção está enraizada dentro do nosso povo. A gente sabe disso. A corrupção está enraizada nas pequenas coisas do dia a dia. A esperança para a nossa nação é Jesus. A esperança para o nosso povo é Jesus. Gente, não tem. Se você pega a história de Israel, eles iam lá, eles erravam, aí eles tentavam consertar e daqui a pouco eles erravam de novo. Vou dizer uma coisa para vocês. Se Jesus não for a esperança, se não se cumprir sobre a nação brasileira todas as profecias que existem sobre o nosso país, que vem vindo ao longo de muitos anos, pode fazer o que for. A Lava Jato pode fazer a limpa que quiser. Pode tirar todos os corruptos do poder. Fica tudo uma maravilha. Pode ter certeza que em poucos anos a coisa volta exatamente ao mesmo lugar. Porque o coração do homem é corrupto. Mas Jesus é capaz de transformar o coração do homem. E se Jesus não for a esperança do nosso povo, pode fazer a limpa que quiser. É uma questão de tempo, de anos, de algumas gerações, para que a coisa volte aonde estava. Essa é a história do povo de Israel. É a história de um povo humano. Eles acertavam, eles consertavam, eles se arrependiam, eles pediam perdão, Senhor, Senhor, ofereciam um monte de sacrifício. Aí o que eles faziam daqui a pouco? Pecavam de novo. A esperança para o homem corrupto é Jesus. É a salvação em Cristo Jesus. E aqui eu volto a falar a mesma coisa que eu acabei de falar. Como esse homem corrupto, como esse homem que está para fora das nossas portas vai conhecer Jesus. Se nós não tivermos 100% da convicção de quem Cristo é em nós, nós não vamos fazer com que eles conheçam. Se eu não tenho 100% de certeza que a única salvação para a minha vida é Jesus, eu não tenho como oferecer isso para as pessoas. Como é que você vai oferecer o cristianismo? Você pode até oferecer um convite para vir na igreja, você pode até oferecer um ombro amigo, uma conversa, mas você não consegue oferecer esperança. Porque a esperança não está dentro do seu coração. E se a esperança não está dentro do seu coração, se você não tem essa noção, essa convicção plena
de que Jesus salvou a sua vida. E eu quero que você entenda que Jesus salvou a sua vida na eternidade, mas Jesus salvou a sua vida hoje. Jesus salvou a sua vida presente. Se não fosse Jesus, muitos de vocês com certeza estariam nas drogas, muitos de vocês já teriam enfiado carro em poste depois de beber, muitos de vocês já teriam se metido em brigas, em tanta coisa que esse mundo traz, em tanta coisa que esse mundo oferece, tanta coisa que esse mundo nos envolve, mas Jesus salvou as nossas vidas. Jesus salva as nossas vidas dia após dia. Manhã após manhã, Ele é a nossa salvação. Manhã após manhã, Ele é a nossa esperança. Que o seu futuro esteja 100% nele. Que a sua esperança de futuro esteja 100% em Jesus. Que você não coloque a sua esperança de futuro em nada. Em nada. Para muitas e muitas coisas que eu fui fazer na minha vida, principalmente isso é muito fácil para a gente, quando a gente sabe que não é capaz, a gente coloca todas as esperanças em Jesus. Quem aí já fez vestibular? Quando eu fui fazer vestibular, gente, eu acho que eu nunca fiz tanta vigília, tanto jejum e tanta oração como quando eu fui fazer vestibular. Porque a minha esperança de passar no vestibular estava em Jesus. Eu não tinha esperança em mim mesma, eu sabia que a coisa não ia funcionar, eu sabia que eu não tinha capacidade para aquilo que eu precisava. Minha esperança estava em Jesus. Só que muitas vezes a gente põe a esperança em Jesus só nas coisas que a gente precisa muito, que a gente acha que não vai conseguir. Nas que a gente acha que a gente dá conta, ou nas que nós temos medo do que Ele vai nos trazer. Porque muitas vezes a gente não tem muita convicção dessa salvação aí. Poxa vida, se eu pôr a minha vida toda nas mãos de Jesus, Ele pode me pedir umas coisas que eu acho que não vai ser legal. Então, tem uma parte que eu dou, mas a outra parte eu acho melhor guardar. Muitas vezes nós não colocamos. E nós colocamos a nossa esperança nos amigos, na família, no emprego. E nós não colocamos a nossa esperança em Jesus. E aí, a salvação não vem, gente. Eu estou falando aqui de salvação de vida eterna, mas eu creio que a maioria, se não todos, são pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador. E eu quero falar de salvação da vida mesmo, da vida que nós temos aqui, dos dias que nós temos para viver. E então, em Mateus 28, do 18 ao 20, diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus vem, Ele é o cumprimento da promessa que Deus havia feito. E Ele vem e Ele faz uma nova promessa. Ele nos promete que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele vem também e diz o seguinte: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberes, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O cumprimento da promessa, porque ali estava se cumprindo todas as promessas que Deus tinha feito. Se você parar para pensar, as promessas de Deus tinham vindo até ali. E agora? Cumpriu. Jesus, como cumprimento da promessa, Ele vem e Ele faz novas promessas, para que a esperança em nós se renove. Para que a gente não pense, a promessa agora está cumprida, acabou. A esperança era essa, Cristo. Ele vem e Ele começa a trazer novas promessas. E muitas vezes a gente fica aquém de viver tudo aquilo que Ele nos prometeu. Muitas, talvez na grande maioria das vezes, a gente fique meio como o povo de Israel. A gente sabe que tem a promessa, a gente sabe que tem a esperança, mas a gente está sempre meio desiludido. A gente está sempre meio achando que a coisa não vai ser bem assim. Mas Jesus, Ele deixou a promessa para nós. E Ele deixou os sinais de qual seria a esperança para nós. Querido, o tema é muito simples, mas é algo que eu quero que você leve no seu coração. Não há esperança para você. Não há esperança para a sua vida. Não há esperança no seu futuro se ele não estiver em Jesus. Não há esperança para nós se nós não estivermos em Jesus. A nossa vida não vai ter graça
Você consegue entender quando a gente fala em graça, graça de Deus? A ausência de graça nada mais é do que desgraça. A vida, para pensar um pouquinho na vida de quantas e quantas pessoas que você já conheceu e que talvez até conheceram Jesus ou nunca aceitaram, em quanta desgraça. Gente, nós como jovens, nós estamos perto das desgraças dia após dia. Quanta notícia de jovem morrendo. Quanta notícia de jovem se perdendo. Quanta notícia de jovem perdendo a melhor fase da sua vida, porque não soube colocar a sua esperança em Jesus. Quanta notícia de casamento sendo construído sobre alicerces errados, porque não souberam colocar a esperança em Jesus. Cristo é a nossa esperança. Não há futuro para nós. Não há amanhã para nós, se não for em Jesus. Eu quero te convidar de novo a fechar os seus olhos. E de novo, eu quero te convidar a pensar em quem é Jesus para você. A pensar em quais são as áreas da sua vida que você precisa que Ele seja a sua esperança. A pensar em quais são as áreas da sua vida que talvez sejam as que estão mais difíceis hoje. E que naquela área você já não tem mais esperança. Naquela área parece que o futuro é muito nebuloso. Parece que quando você olha para aquilo, a coisa não vai dar certo. E talvez você até deixou aquela área de lado. Você parou de pensar naquilo porque você fala, não tem esperança. Cristo é a esperança para você. Para que nós possamos ser esperança para as pessoas que nos cercam, nós precisamos que Cristo seja a nossa esperança. Não há salvação, não há futuro, não há vida se for fora de Jesus. Jesus é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida para você se você tirar os seus olhos de Jesus. Não há vida para você se você, no seu caminhar, desviar dos caminhos dele. O final é a morte. O final é a morte, muito pior do que a morte do nosso corpo físico, é a morte eterna. Só a vida eterna para nós, se nós estivermos com os nossos olhos atentos e olhando para Jesus. Para pensar. Pensa em quem é Jesus para você. Pensa em quem é Jesus. Pensa no que Ele vai fazer na sua vida. Pensa no que você precisa que Ele faça.